Fala galera, meu nome é Raylan Vieira, eu sou aluno do CAP, Campus Avançado Ipatu, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Estou aqui para trabalhar alguns problemas propostos pelo nosso professor e mestre da universidade, que ministra a disciplina de Geometria Espacial, Antônio Josimar. Então vamos aos problemas aqui. Vamos aqui ao problema número 1, que vai tratar a seguinte situação. Um caminhão-pipa transporta álcool em um tanque de formato cilindro com 2 metros de diâmetro e 12 metros de comprimento. Sabendo que a altura do nível do álcool é de 1,5 metros, conforme esboçado na figura, determine o volume em litros do álcool existente no tanque. Então nós temos um cilindro, só que ele não está na sua posição habitual, ele está deitado. E ele tem o seu comprimento equivalente a 12 metros. A altura lateral vai ser o quê? Vai ser 2 metros. Porém, o álcool ele não ocupa toda essa altura. Ele só vai até 1,5 metros. Perceba, se o diâmetro é 2 metros, o raio também vai ser 1. Então, qual vai ser o volume que esse álcool está ocupando? Então, vamos analisar aqui a figura mais atentamente e veja que o comprimento ele não vai ser um problema, porque as áreas laterais elas vão se repetir durante todo o comprimento, que vai ser os 12 metros. Então, os 12 metros vai ser, eu posso multiplicar pela área que esse álcool ele vai se projetar nessas faces laterais, que são duas circunferências. Mas como determinar a área que ele ocupa se ele não está nem na origem e nem em nenhum triângulo que eu possa ligar entre os raios? Então vamos fazer aqui algum esboço. Vamos analisar. Primeiramente a gente sabe que o raio é 1. O raio que a gente encontrou dentro dessa circunferência, que é dada na questão. Diâmetro 2, raio 1. Então vamos tentar construir um triângulo. Se eu ligar os vértices e se eu chamar desse nível máximo do álcool aí os vértices B e A, então se eu chamá-los assim, eu posso ligá-los à origem da circunferência. E se eu fizer isso, eu vou ter um triângulo isósceles de BOA, onde dois dos seus lados serão 1, que vai ser o raio da circunferência. Bom, vamos aqui. Será que eu tenho mais algum dado em relação a esse triângulo? Eu tenho. Perceba que essa figura inferior, ela diz que a altura do nível do álcool é 1,5 metros. Mas o raio é 1. Se o raio é 1 e a altura do nível do álcool é 1,5, então a distância da origem até esse segmento BA é 0,5. Se é 0,5 essa distância, então se BA tendo um ponto médio, a distância desse ponto médio, a origem é 0,5. E essa distância vai ser justamente a altura mediana e bissetriz desse triângulo aí BOA no ângulo BOA. Então, encontramos aqui mais um valor que pode nos ajudar nessa questão. Então, se eu tenho a altura, eu posso tentar trabalhar com Pitágoras. Será que eu consigo esboçar, de certa forma, um Pitágoras? Vamos aqui. Vamos analisar os dados que temos. Eu vou pegar uma das partes desse triângulo. Então, eu vou pegar BMO. E o seguinte, eu preciso encontrar esse valor BM, mas eu tenho o seu raio, que vai ser 1, e eu tenho o valor da sua altura, que é 0,5. Eu posso aplicar Pitágoras aqui com a maior tranquilidade possível. Então, eu posso aplicar aqui x ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado é 1 ao quadrado. Então, passando todos os membros para o outro lado, eu tenho que 0,5 primeiramente é 0,25, igual a 1. X ao quadrado é 1 menos 0,25. X
ao quadrado é igual a 0,75. Encontrei x ao quadrado. Eu preciso isolar x, porque é o que eu quero encontrar. X é a raiz de 0,75. Então, 0,75 é 75 sobre 100 dentro da raiz. 100 dentro de uma raiz é 10. 75, vamos aqui. 5 vezes 5, 25. Vezes 3, 75. Então eu tenho que 75 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 3. Posso eliminar esse quadrado. O que vai me restar aqui, x, é 5 raiz de 3 sobre 10 metros. Esse é o valor de BM, que M é ponto médio de BA. Se assim é a metade do valor de BA. Então, se eu tenho a metade, eu tenho o completo. Vamos fazer agora, é só multiplicar por 2. Então, AB, ou BA, é 2, que multiplica 5 raiz de 3 sobre 10. 5 vezes 2, 10. 10 sobre 10, 1. 1 vezes raiz de 3. AB igual a raiz de 3 metros. Então, eu encontrei os lados desse triângulo. Por que eu fiz isso? Vamos tentar trabalhar aqui algumas propriedades. Vamos continuar trabalhando o seguinte. Primeiramente, eu analiso esse triângulo BMO e veja. Agora que nós temos os 3 lados desse triângulo, eu posso determinar esse ângulo BOM. Quem seria esse ângulo? Eu poderia trabalhar o cosseno. Cosseno de BOM. Então vamos aqui trabalhar. Cosseno de BOM igual a 0,5 sobre 1. 0,5. Então eu posso trabalhar o quê? O inverso do cosseno. Ou simplesmente lembrar daquela tabela que o cosseno de 1/2 é 60 graus. Então, com isso, eu determino que BOM é 60 graus. E se é 60, BOA, que é o ângulo completo, e sabendo que MOA vai formar também um triângulo igual a BOM, automaticamente eu tenho que esse ângulo completo vai ser o dobro, que é 120 graus. Então aqui eu também posso trabalhar com essa angulação. Por quê? Porque agora eu tenho duas figuras geométricas, duas figuras até planas, que representam a área que esse álcool ocupa nessa circunferência. Primeiro, um triângulo isósceles. Eu posso encontrar a área desse triângulo isósceles e eu posso encontrar a área desse setor circular. Qual seria a área do setor circular? Veja que para essa abertura BOA, eu tenho um setor de 120 graus. Então, o restante que o álcool ocupa vai ser 240. 360 menos 120. 240, analisando aqui, vai ser 2/3 do valor da circunferência. Vai ser 2/3 da área total da circunferência. Então, eu posso aqui determinar a área que esse álcool vai ocupar nessa circunferência, através do cálculo da área desse triângulo, mais o cálculo da área desse setor circular. Então, o volume do álcool vai ser a área do álcool vezes o seu comprimento. Se eu posso determinar a área do álcool e se eu tenho o seu comprimento, matou a charada. Então vamos aqui. Sabendo que o volume do álcool é a área do álcool vezes o seu comprimento, vamos aqui. A área do álcool, então, vai ser a área do triângulo AOB mais 2/3 da área da circunferência. Mas a área do triângulo eu posso determinar, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então eu tenho AB, que aí seria a base, vezes MO, dividido por 2. Mais 2/3 da área da circunferência. A área da circunferência, caso não lembre, é π raio ao quadrado. Então eu tenho 2/3 de π raio ao quadrado. Então, dando continuidade, AB é raiz de 3, vezes MO, 0,5. O raio, 2, basta substituir. Então, a área do álcool, raiz de 3 vezes 0,5, sobre 2, mais 2/3 de π.
Lembrando que o raio não é 2, o raio é 1. O diâmetro é 2. Então 1 ao quadrado é 1. Dando continuidade, eu posso fazer o quê? Eu tenho 0,5, que seria 1 meio. 1 meio vezes raiz de 3 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 4. Então, a área do álcool é raiz de 3 sobre 4 mais 2/3 de π. O que eu posso fazer? Se você pode usar aqui o MMC ou pode simplesmente multiplicar. Multiplicar trocado e depois multiplicar os denominadores. Como assim? Raiz de 3 vezes 3, que daria 3 raiz de 3. 4 vezes 2, que daria 8. E depois multiplica os denominadores. 4 vezes 3, que dá 12. Então eu tenho aqui que a área do álcool é 3 raiz de 3 mais 8π sobre 12 metros quadrados. Isso é o volume que eu quero? Não, isso é a área do álcool que ele ocupa na circunferência. E logicamente, o álcool ele vai se manter no mesmo nível. Isso tem que ser trabalhado. Então, vai ser a mesma área que ele vai ocupar na outra circunferência do outro lado, na outra área na outra lateral. Então, eu tenho essa área, eu tenho o comprimento, posso encontrar o volume. E coincidentemente o comprimento é 12. O denominador da área é 12. Posso eliminar com maior tranquilidade. Então vamos dar continuidade. O volume do álcool, a área do álcool vezes o comprimento. A área do álcool, 3 raiz de 3 mais 8π sobre 12 vezes 12, que é o comprimento. Então, eu simplesmente corto o que está multiplicando pelo denominador, que está dividindo. Logo, o volume do álcool é 3 raiz de 3 mais 8π metros cúbicos. Mas a questão ela vai dizer que é em litros. A gente só precisa multiplicar por 1000. Então, em litros, eu tenho que 3 raiz de 3 mais 8π vai se multiplicar por 1000. Então, eu tenho 3.000 raiz de 3 mais 8.000π litros como valor do volume que esse álcool vai ocupar dentro desse cilindro. Ok? Bom, esse foi o primeiro problema, né? Veja que a gente conseguiu trabalhar uma situação até do dia a dia, uma situação que pode se chegar a uma necessidade de cálculo. Então, veja a importância aí já da geometria. Vamos prosseguir com outro problema. Vamos ver aqui um problema 2. Com um recipiente de vidro fino, transparente, na forma de um paralelepípedo reto retângulo, que tem como base um quadrado cujo lado mede 15 centímetros e a aresta da face lateral mede 40 centímetros. Márcia montou um enfeite de Natal. Para tanto, colocou no interior desse recipiente 90 bolas coloridas, maciças de 4 centímetros de diâmetro cada, e completou todos os espaços vazios com um líquido colorido transparente, desprezando-se a espessura do vidro, dê em centímetros quadrados a área lateral do recipiente e a área da superfície de cada bola. Dê em centímetros cúbicos o volume do recipiente, o volume de cada esfera e o volume do líquido do recipiente. Então aqui, muitas informações. Vamos processar. Ele afirmou que existe aqui um paralelepípedo. E esse paralelepípedo ele é reto-retângulo. Logo, suas faces laterais serão retângulos, mas ele afirmou que sua base é um quadrado, de lados 15 centímetros. E que a aresta lateral equivale a 40 centímetros. E dentro desse paralelepípedo retângulo, reto-retângulo, a personagem aqui trabalhada, que é Márcia, ela adiciona 90 bolas esféricas de diâmetro, como aqui a questão informa, 4 centímetros. Então, 90 esferas de diâmetros 4 centímetros dentro desse paralelepípedo reto-retângulo são adicionados. Após isso, quando não dava mais para trazer nenhuma esfera, ela preencheu os espaços vazios desse paralelepípedo reto-retângulo por meio de um líquido. E a questão aqui ela vem pedir na letra A.
a área lateral do recipiente e a área da superfície de cada bola. Então vamos aqui. Primeiramente a área lateral. A área lateral vai ser a área de cada face lateral, que vão ser iguais, porque na base eu tenho um quadrado, vezes 4, porque se repete 4 vezes. Então eu tenho que a área da superfície lateral é 4 vezes 40 vezes 15. Então 40 vezes 15, 600, vezes 4, 2.400 centímetros quadrados. Bom, o primeiro já foi feito. Agora entra um problema. Como calcular a superfície, a área da superfície de uma circunferência, que é o que ele pede. Ele pede da esfera. Bom, existe uma propriedade que foi descoberta por Arquimedes, que é o seguinte. Se eu tenho um cilindro que ocupa exatamente, fica exatamente ao redor de uma esfera, a área lateral desse cilindro é exatamente a área lateral ou a área da superfície da esfera. Então, como a base desse cilindro vai ser um ciclo, uma circunferência, então eu tenho que o comprimento dele numa planificação é 2π raio. E eu tenho que sua altura vai ser o raio ao quadrado, o raio duas vezes, o diâmetro, porque ele vai ocupar exatamente, vai ficar exatamente ao redor dessa esfera. Então, se essa propriedade de Arquimedes é válida, eu tendo noção disso, eu posso calcular que a área da superfície esférica vai ser 2π raio vezes 2 raio. Porque eu posso calcular como se fosse a área de um retângulo, que vai ser 4π raio ao quadrado. Portanto, caso você se depare com a questão que pede a área da superfície da esfera, você vai calcular como se fosse a área de uma superfície de um prisma, de um cilindro que está exatamente ao redor dessa esfera. A área da lateral dele vai ser 4π raio ao quadrado. Tendo noção disso, basta substituir. Eu tenho o raio. Pronto, encontrei a área da superfície da esfera. A área da superfície da esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? 2. Diâmetro é 4. 2 ao quadrado. Então eu tenho 4 vezes 2 ao quadrado. 16π centímetros quadrados. Então a área da superfície da esfera é 16π centímetros quadrados. Pronto. O que foi pedido pela letra A gente demonstrou aqui. Agora vamos para B. Ele pede o volume do recipiente, o volume de cada esfera e o volume do líquido do recipiente. Aquele líquido que colocou depois de colocar as 90 esferas. Bom, vamos aqui. Primeiro, o volume do recipiente. O volume do recipiente, o recipiente é um paralelepípedo retângulo de base com um quadrado. Então, a sua aresta lateral equivale a 40 centímetros. E os lados da sua base são 15 centímetros. Se é um paralelepípedo, basta eu calcular as suas grandezas: base, altura e comprimento. Então, o volume do recipiente vai ser o quê? Vai ser 40 vezes 15 vezes 15. 40 vezes 15, 600 vezes 15, 9.000 centímetros cúbicos. Então, lembre, volume. Então, eu vou trabalhar aqui com centímetros cúbicos. Então, o volume desse recipiente é 9.000 centímetros cúbicos. Certo? Então, sempre quando eu tiver um paralelepípedo, eu vou trabalhar dessa forma para encontrar o seu volume. Base vezes altura vezes a sua largura, as suas 3 dimensões. Então, certo? O volume do recipiente, encontramos. Vamos agora ao volume de cada esfera. Então, o volume de cada esfera, primeiramente, como calcular o volume de uma esfera? Existe uma fórmula, onde o volume da esfera vai ser 4/3 de π multiplicando o raio ao cubo. Então, tendo conhecimento, dominando essa fórmula, eu posso manipular para me dar o resultado que eu estou procurando, que é o volume da esfera. Então, eu tenho o raio, que é 2. Basta substituir. O volume de cada esfera é 4/3 de π multiplicando o raio ao cubo. Então,
Quem é o raio? É 2. Então o volume de cada esfera é 4/3 de π vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, portanto eu tenho volume igual a 4/3 de 8π. Então 8 vezes 4, 32 sobre 3π, que equivale ao volume de cada uma dessas esferas em centímetros cúbicos, certo? Então até aqui tudo bem. Encontramos o volume que cada esfera ocupa. E ele agora vem pedir uma coisa um pouco mais complicada. O volume do líquido. Qual vai ser o volume que esse líquido irá ocupar? Bom, temos que lembrar que o líquido é colocado após o recipiente estar completo de 90 esferas. Então o volume do líquido vai ser o volume que restou do volume do prisma após ter sido adicionado 90 esferas. Portanto, o volume do recipiente menos 90 vezes o volume de cada esfera, que vai ser o volume total das esferas, vai ser o volume que restou para o líquido. Então vamos aqui calcular. Eu tenho o volume do recipiente. Nós calculamos há pouco tempo. Nós temos o volume de cada esfera. Calculamos agora. Basta trocar os valores aqui e assim encontrar o volume do líquido. Então o volume do líquido vai ser 9.000 centímetros cúbicos, que é o valor do volume do recipiente, menos 90 vezes, porque eu tenho o valor individual de cada esfera, que é 32 sobre 3π, mas são 90 esferas dentro do recipiente. Então 90 vezes 32 sobre 3π. Então o volume do recipiente, 9.000 menos 960π centímetros cúbicos. Então esse é o valor do volume desse recipiente. Então essa é a questão. Esses são os dados que ele pediu e aqui estão. Então veja a importância da geometria espacial, o conhecimento, a manipulação dessas fórmulas e o conhecimento dessas propriedades para que possamos resolver certos problemas do dia a dia. Uma hora ou outra podemos bater de cara com esses problemas. E por não termos conhecimento, muitas vezes acabamos não tentando resolver. Mas por meio da geometria visível aqui, a possibilidade de resolver esses determinados problemas. Então, espero que isso tenha servido como um incentivo para os seus estudos, como uma base para os seus estudos, que essas questões venham mostrar a importância da geometria espacial, ao mesmo tempo que sirvam também de um conteúdo didático. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado e até a próxima.